Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao vídeo da SLCE. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo, vou trazer para vocês alguns gráficos que não representam gráficos de preço da própria empresa, mas um pouco da participação do Brasil no cenário principalmente de soja, que eu acho que é o grande driver, é soja e milho, mas vou trazer soja, senão o vídeo fica muito longo, né? Trazer uma notícia da Argentina também que impacta diretamente a SLCE, mesmo ela tendo prejuízo no último TRI, ela sobe forte, tá certo? Então eu sempre critiquei, sempre não, né? Durante o ano de 2019 eu critiquei muito o setor, porque desde janeiro, ou desde que se começou essa tal trade war entre China e Estados Unidos, eu fiquei ali com a orelha bem antenada num dos principais lobbies que o norte-americano Trump tem, que é o agricultor, é a pecuarista agricultor norte-americano. E uma das pedidas dos Estados Unidos em relação à trade war, para que ela se tenha um fim chuchu para ambos os lados, é que a China importe mais grãos e quiçá proteínas norte-americanas consumindo mais, né? E aí sim os Estados Unidos aceitaria dar um fim nessa trade war. Bom, com isso a SLC ia ser prejudicada, tá? Mas recentemente, né, há 4, 5 dias atrás, o presidente da Argentina, que não é ela, né, que é só a menina que fala, né, mas esse canal Rural Business aqui, Mundo Rural Business, tem um vídeo que chama "O presidente argentino vai ajudar muitos produtores do Brasil". Recomendo a todos dar uma olhadinha no vídeo. Em 2015, se a gente voltar aqui 4 anos basicamente, a Argentina estava o quê? Eliminando os impostos sobre exportação de grãos de carne, tá certo? Eliminando totalmente, tá? Então aqui a gente vê como história é tudo, né? Olha o comentário do Fabrício Bastos aqui, ó, né? E nesse momento, um player que tem uma bela fatia do mercado internacional, então aqui eu trago para vocês, né, um gráfico que não está super atualizado, tá? Mas tem um source, né? Aqui tem uma fonte bacana, que é o Departamento de Agricultura norte-americano, onde é sabido, sim, que o Brasil tem a grande fatia, o Brasil é azulzinho aqui, ó, tem a grande fatia de mercado, tá certo? Até com projeção de crescimento dessa fatia. E os Estados Unidos com projeção de decréscimo dessa fatia, tá? Já a Argentina, uma projeção aqui de continuar muito bem, obrigado, tá? Do mercado de trade de soja, tá certo? Mas é uma fatia, lógico que o Brasil é discrepante, mas é uma fatia considerável aqui do mercado, essa fatia aqui, ó, da Argentina, certo? A Argentina está com essa corzinha azul bebê, azul, cor da bandeira, tá? Então a gente tem que imaginar que essa fatia aqui agora, com a sobretaxa, tá com aproximadamente 30% de imposto, tá? Já tinha, né, o governo já tinha retornado com a taxa de 18% e agora, 4 dias atrás, sobretaxa 12%. Tá? Então é a mesma coisa que tirar um player do mercado global, tá certo? Essa intervenção do Estado argentino. Tá? Não vou dizer que vai tirar 100%, porque o câmbio está super alto. Tá? Então, mesmo com a sobretaxa, o grande agricultor argentino está ganhando muito dinheiro vendendo soja para o exterior. Tá? Mas o governo lá, diferentemente do nosso aqui, resolveu intervir. Então, só para dar uma opinião aqui de economia / política, o governo intervencionista argentino considera que, olha, com o câmbio super alto, vocês, exportadores, vão ganhar mais grana. Eu não acredito que o seu pote de dinheiro, ao transbordar, vai ser dividido para um grande número de pessoas. Então eu vou lá e ponho a mão no pote. Um teco é meu, mais 12%. Pum, vai para o governo e o governo redistribui. Com a grande premissa de baratear toda a cadeia de que o grãos de alimentos, né, que é projetada a partir do grão. Ração, principalmente para os bovinos aí, né, para todos os animaizinhos que a gente come, que a gente se alimenta.
Então o governo argentino quer, com uma atitude dessa, desinflacionar o preço, não só do grão ou dos grãos na Argentina para o mercado doméstico, né, já que tem taxa para exportar, ele está tentando forçar o pessoal a vender para o mercado doméstico. Ao vender para o mercado doméstico, vai ter uma super oferta. Então, tendo uma super oferta, cai o preço. Caindo o preço, o boizinho se alimenta de uma ração que é mais barata. Logo, o boi fica mais barato, a carne no final fica mais baratinha. E aí ele desinflaciona o preço, aumenta o poder de compra do consumidor. Então, é uma política de governo que favorece o consumidor final e desfavorece ou prejudica o produtor, grande produtor principalmente. Isso não se aplica no Brasil. No Brasil é ao contrário. Embora os dois governos no Brasil eles se equiparam no quê? No subsídio. Nós, eu, você e todo mundo que me assiste aqui, paga imposto, certo? E um teco bem precioso desse imposto vai para o agronegócio, para que a gente tenha alimento todos os dias na nossa casa. Então, sempre foi a história, acho que inteira do Brasil, eu posso estar enganado com isso, mas desde que eu me conheço por gente, dos governos que se passaram aí de 90 para cá, todos os governos deram subsídios para o agronegócio. E o Argentina e o Brasil é igual nisso, tá? O Brasil acho que até uma porcentagem maior de subsídio, poderia até trazer essa pesquisa para vocês. Porém, o governo brasileiro dá o subsídio, mas não pede nada de volta. O governo argentino agora sobretaxa, tá? Pede um teco de volta, porque ele acha que o governo é mais eficiente na distribuição de renda, né? Imagina aquela foto lá do poste de ouro. O livre mercado acredita que quando o poste de ouro começa a transbordar, o ouro que transborda e vai caindo, vai distribuindo renda por si só, é o mercado. O pessoal à esquerda põe a mão no pote. Acha que o governo é que vai distribuir, vai ser mais eficiente para a distribuição de renda. Tá? Ambos querem solucionar problemas sociais. Tá? Não é que um é contra, o outro é a favor. Ambos querem. Só que um acha que o governo é o distribuidor, outro acha que o próprio dinheiro é o distribuidor. O próprio mercado se distribui. Tá? Aqui no Brasil não tem taxa nenhuma e isso favorece demais a SLC, porque temos um player menor, temos um player grande no mercado sendo prejudicado nas suas margens. Então a Argentina, teoricamente, os produtores argentinos terão que subir o preço dos seus grãos, porque a taxa é maior, se eles quiserem manter a margem. Tá? Ou simplesmente eles vão deixar de exportar e vão vender para o mercado doméstico. Tá certo? Isso é uma notícia recente e uma análise aqui macro, né, minha, né, que não é o melhor dos mundos. Né? Sugiro cada um dar uma estudadinha também sobre o tema. Bom, quem que eu tenho agora aqui? É um outro gráfico, só para dizer para vocês, das importações chinesas. É o principal mercado mundial, né? O único mercado de fato produtivo, que tem viés produtivo, capitalista produtivo ainda no mundo. E a grande importação chinesa, o que é? Carne? Não. O que é? Qualquer outro dairy, né, que é laticínios? Não. Algodão? Não. Comida infantil? Não. Óleo? Não. Soybeans. Então é soja. Tá certo? Depois de soja a gente vem para outros grãos ou outros produtos da agricultura, e aí vem proteína, tá certo? E aí vem proteína, tá? Então, esse cara aqui vai deixar de ter na Argentina, por exemplo, um source, né? Um recurso de importação, porque provavelmente a soja argentina vai ficar mais cara. Então o Brasil ganha, SLCE ganha também. Tá? É isso que eu queria explicar para vocês, um pouco off the charts, certo? Para que talvez vocês tenham um conteúdo bacana. Né? E aqui, né, a notícia, tá, do Twitter fica também, eu acabei pegando no Twitter, mas foi do Estadão, Economia do Estadão, então créditos para a Economia do Estadão, né? Créditos também para o Fabrício Basta, não sei quem é, mas é muito bom, o tempo é muito bom, né? E aí vamos então para os estudos da SLCE. Para quem não conhece a empresa, vamos falar um pouquinho dela,
Então, rapidamente, produtora de commodities agrícolas focada em algodão, soja e milho. Tá? Vamos focar em soja e milho, né? Um pouquinho de história da soja eu contei. Novo mercado, 100% Tagalon, 35% de free, maravilha. Teve um pepininho aqui em 2016 de alavancagem, mas depois tudo volta ao normal. E em 2019, teve um ano ameno, nem super bacana como foi 2018 e nem pífio como foi 2016. Tá? Então, um ano na média, deu até uma alavancada aqui um pouquinho maior, mas qual que é o calo dela? Sempre é o preço da commodity mundial e aqui a margem diminuiu. Ou seja, nosso governo não interfere aqui nesse querido, só ajuda. Inclusive, recentemente foi liberado aí alguns facilitadores de produção em escala, fertilizantes e agrotóxicos. Então, nada de lesou, digamos assim, a não ser coisas naturais, né? São Pedro lesou a empresa durante 2019 e o próprio preço da commodity internacional. Quando a gente vai para fundamentos, a gente tem um PL salgado, mas um preço do valor patrimonial ok, tá? De 1,66. Então, para os indicadores de preço, que se baseiam em preço fundamentalistas, um elimina o outro, eu acho. Tá bacana. ROIC e ROI beijando a casa dos 2 dígitos, dividend yield próximo da nossa Selic atual e margem líquida de 8,6. Tá? Não é um Prime A, mas se você quiser participar do setor agrícola, commodities no Brasil, ela tem que estar como comparação. Você tem que comparar ela, porque ela é gigante. Tá? Teve um prejuízo no último TRI, né? Então, se a gente pegar aqui os trimestres separadinhos, a gente tem o último TRI com um prejuízo bem substancial, se comparado a terceiro tris é boa, né? Se comparado aos prejuízos que ela teve aqui no segundo TRI 2012, no segundo TRI 2016, esse que ela teve em 2019 foi mais agudo do que os anteriores, só que o lucro dela também foi bem mais agudo que os anteriores. Então, a alta do dólar ajuda ela, a gente pode ver aqui claramente, tá? Então, o governo brasileiro não interfere aqui, apesar de dar subsídio, não pede nada de volta. Já o governo argentino está pedindo mais 12%. Então, uma mãozinha aqui do governo tá por aqui assim, ó, por vermelho, né? Que faz jus. Então, tá pegando um teco, tá certo? Do lucro. Então, isso é importante a gente saber daqui para frente, né? Até que não sei se o governo vai mudar, a Argentina vai mudar de ideia, né? Aqui a gente vê um histórico do lucro líquido dela, também desde 2009. Então, vem crescendo a receita junto com os custos. Então, custo em azul, receita em verdinha, cresce, mas como é commodity, a margem, ou seja, o lucro líquido, que é essa linha laranja, depende do preço da commodity, né? Depende muito do preço da commodity. Às vezes a receita é super alta, mas preço de commodity impacta muito na sua margem e aí o seu lucro líquido dá uma miada. Tá? E ela teve aqui anos de bom lucro, depois volta muito próximo a zero, depois lucro, volta próximo a zero, lucro, volta a zero praticamente. Tá? E aí sim, agora encara um salto. Tá? Encara um salto aqui. Tchum, tchum. Um salto um pouco maior do que os anos anteriores. Então, vamos dizer assim, explicável que a empresa... que nós tenhamos bons olhos para a empresa na visão do acionista, tá? Na visão do acionista é ótimo, na visão do acionista isso é show. A política do governo brasileiro na visão do acionista é ótimo. A política do governo argentino na visão do acionista é péssimo, tá? Na visão de quem vai para o mercado, lá é ótimo, aqui a gente já sabe como é que tá as coisas. Bom, gráfico, o que nós temos no gráfico então para preços para vocês? 18,28 grande suporte, 19,67 grande suporte, depois se algo der errado, 14,61 grande suporte. Então são esses os 3 pontos. Nós temos as resistências aí em 15,23, tá? 15,23. Em 24,58, 25,23, 25,77. Tá certo? Então análise gráfica bem tranquila, né? Para você que acha que sim, dólar vai continuar alto. Ponto 1. Ponto 1, dólar alto. Ponto 2, política liberal vai continuar. Política pró-mercado, vamos colocar assim, né? Porque de liberal não somos, senão
não teria subsídio. Então, política pró-mercado para cima, tá certo? Dólar para cima, a gente tende a acreditar na expansão da empresa. Tá? Na expansão da empresa. Então, sem aumento de imposto e dólar e câmbio alto, é esse o movimento. Tá? E ele gera uma expectativa preço, tempo e volume de 43 mangos. Então, é uma baita de uma valorização. Certo? 43,79. Tá aqui verdinho, 4,379. Tá certo? Então, se você está positivo com o setor, positivo com as políticas do governo, que elas vão se manter, ela demorou para ter essa expansão gigante que eu estou mostrando para vocês. Não é esse o cara que eu quero, é esse aqui. Ela demorou cerca de 732 dias. São 2 anos e pouquinho, aí, é isso? Matemática me frustra. Mas deve ser 2 anos e pouquinho. 2 anos que seja, vamos colocar ali. Tá? 365. Para 1 ano faz vezes 2 aí e nós temos o que nós temos. Mas 732 aqui, ó, fofamente, esse cara, né, projetando a partir de mais um ciclo de alta aqui, pelo menos setembro de 2020, ou se esse for o fundo, tá, iríamos aqui para agosto de 2021. Ou seja, é um período, um momento atual de bastante expectativa, né? Porque a alta anterior foi muito grande. Tá? Então essa é a maior alta, acreditando aqui num positivo total, tá certo? Ela teve uma grande região de resistência aqui, tá? Então por isso que não vou achar anormal ela fazer um ABCD em algum momento, tá? Por price action aqui, tá certo? Mas para quem está otimista e a notícia é boa, então vamos lá. O que eu tenho no intermediário? E é importante, né? Se a gente prestar atenção, ela subiu aqui até esse momento, ó, e olha o tamanho da cauda aqui, ó. Pum, tomou uma baita venda ali, ó. Tchau. Tá? E aí fez isso. Então vocês devem imaginar que esse cara aqui para mim é ouro, tá? Ele tem um fluxo de aproximadamente R$ 9,14. E é justamente esse cara que está ali no 25,23. Tá? Pegar aqui o A, B igual a CD, chegamos a 25,23. Portanto, se a gente repetir o fluxo atual de compra e não o histórico aqui, o ciclo de alta, só o fluxo atual de compra, a gente chega em 25,23. Então ali é o primeiro ponto de parada para ela, com esses suportes que eu tenho atual. Tá? E com isso, eu acho que eu deixo para vocês aqui uma visão de curtíssimo, né, que está muito próximo, 23,80 foi o fechamento, curtíssimo, curto e médio prazo. Por quê? Porque eu acho que a política da Argentina deve continuar, o que ameniza um resultado negativo, por exemplo, do fim da guerra comercial. Então, se a guerra comercial entre China e Estados Unidos acabar, não vai ser, provavelmente vai acabar com o consumo, uma importação maior chinesa de produtos agrícolas norte-americanos, não vai impactar tanto na ação se a Argentina mantiver aí essa política intervencionista. Tá certo? Esses são os números, é isso que eu queria falar para vocês, não tem muito segredo. Então 24,58, 25,23, 25,77 são os suportes, são as resistências do curtíssimo. Alvo para quem está feliz da vida aí com o setor, vai longe, tá certo? 43,79. E os suportes, o único que deve dar mais frio na barriga é o 14,61. Tá? O resto estaria dentro aqui de um pullback saudável para continuar subindo. Tá legal? Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.